Irmãos, por que o dom que faz menos sentido à mente natural é tão importante e tão poderoso, né? Para a mente natural é uma coisa estranha você ficar ali orando, né? Sem ter a interpretação. Você vai orar, sua mente vai orar, né? Na sua língua, mas a sua língua física vai orar a língua que Deus emprestou. Vamos refletir lá em Lucas 20, 21, que nos diz o seguinte. Lucas não, Judas, que só tem um capítulo. 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É isso que está escrito lá, no Novo Testamento. Sabemos que Deus somente se agrada e se move em resposta à nossa fé. Guardem bem isso. Deus somente se agrada e se move em resposta à nossa fé. Em Romanos 10, 17, Paulo nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas nós também sabemos que não podemos ouvir a palavra e ainda não vermos qualquer mudança em nossas vidas, não é verdade? Nós ainda precisamos que a palavra seja plantada em nosso espírito, para então achar algum modo de liberar a fé que a palavra produziu. Milhares de pessoas no mundo estão transbordando da palavra de Deus, não é? Sabe a Bíblia todinha, versículo após versículo, dá um número, fala tudo, coisa que eu não faço. Ainda não faço. Peço ao Espírito Santo que me ajude a lembrar. Mas Deus falou que isso me torna, né, trabalha a humildade em mim. Glória a Deus por isso, então. Ainda assim, na maior parte, a igreja não experimenta os resultados milagrosos encontrados no livro de Atos. Concordam comigo? Então deve estar faltando algum ingrediente que a maioria dos crentes desconhece. Reflitam. Conhece a Bíblia toda, mas não anda nesse poder, não consegue resolver os próprios problemas. A verdade é que qualquer ministro, não importa qual seja sua unção ou quão cheio da palavra seja, apenas diz a você o que aprendeu através de sua experiência à medida que o Espírito Santo o ensina em suas horas pessoais de meditação na palavra. Mas aquele ensinamento não o beneficiará se você não achar alguma maneira de misturar fé a ele. Você deve pessoalmente ter aquela palavra dentro do seu espírito e então deixar que o Espírito Santo o ensine. É a palavra viva, a palavra revelada, a rema. Esta é a razão pela qual Judas diz que somos edificados em nossa fé santíssima por orarmos sempre no Espírito Santo. Isto somente é assim à medida que apresentamos espontaneamente, livremente nossos corpos como um sacrifício vivo e passamos tempo na perseverança da oração, onde o Espírito Santo começa a nos revelar os mistérios de Cristo. Apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, não morto, como era na antiga aliança, né? Então, tudo que eu estiver fazendo, se eu não tenho tempo de me debruçar para orar em línguas, é bom que eu tenha. Eu gosto de ter pelo menos esse mínimo de tempo, principalmente de manhã quando eu acordo. Eu me ajoelho, né? Estendo as minhas mãos e começo a orar, né? Na minha mente eu digo a Deus, né? Um novo dia, apresentando, pedindo a Ele que me dê o conhecimento da vontade dEle. Na minha mente eu digo isso, mas a minha língua tá lá orando, tá lá falando com Ele que tem que falar, e eu confio, né? E se Ele tiver de me revelar alguma coisa naquele momento, Ele vai falar, ou daqui a pouco mais, né? Ele pode liberar a fé necessária em nosso coração para que o poder de Deus opere em nossa vida. Ele começa a revelar os mistérios de Cristo, tá? E o autor nos conta aqui da experiência dele, a fome que ele teve, faminto pelo poder de Deus. E ele indagava, né? Senhor, por que há tantas pessoas que não estão famintas pelo poder como eu estou? É o chamado que você tem para a minha vida com operação de milagres que me torna diferente? Ele estava tão faminto pelo poder de Deus, tentaria qualquer coisa que soubesse para ajudar a andar mais em poder. Aí ele conta, né?
Que as pessoas diziam para ele, você não tem porque você usa joias. Olha quanta ignorância, né? Então ele tirou as joias, continuou do mesmo jeito. Depois disseram para ele que ele não tinha sido batizado como deveria, uma determinada prática lá. Que ele foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi batizado em nome de 3 deuses, sendo que há somente um Deus. E ele foi para essa igreja, entrou num lago congelado. Ele ficava azul as pernas dele. E ali quase morreu. Se batizou só em nome de Deus. Não mudou nada. Hã? Ai, Deus. Nos meses seguintes, eu percebi que antes que fosse imerso naquela água congelada, eu era um rapaz pentecostal sem poder, supostamente batizado em nome de 3 deuses. Então aquele pregador empurrou-me de novo para dentro da água gelada e me batizou em nome de Jesus. E eu me tornei um rapaz pentecostal, sem poder, batizado em nome de um Deus. Mais uma vez, não fez a mínima diferença. Não muito tempo depois, chegou o dia em que eu percebi que tinha descoberto uma lei espiritual, pela qual aprendi uma chave vital para liberar o poder de Deus em minha vida. Essa chave não é para alguns poucos eleitos, é para todos nós. Por isso compartilhamento, por isso Deus me ordenou. E eu hoje me lembrei de um outro pastor, o ministério dele é só sobre isso. Eu gosto também de ouvir as pregações, eu sempre aprendo com ele, muito. Simplesmente, né, nós vamos continuar lendo para nós entendermos isso. Porque nós queremos. A resposta está tão disponível a você quanto o ar que você respira. Está sendo apresentado a você. Quando o Espírito Santo começou a me revelar os tesouros escondidos no livro de Judas, percebi que eu havia descoberto uma chave importante em minha busca por conhecer a Deus e o seu poder. Primeiramente, ele foi até o versículo 3, que nos diz o seguinte: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar diligentemente, olha só. Temos que batalhar por essa fé. Então, não era suficiente ele saber que deveria batalhar pela fé. O clamor do coração dele é: pelo amor de Deus, será que alguém pode me ensinar como? Era a pergunta que eu fazia. Como? Como que isso funciona direito? O que é isso? Ninguém me respondia. É como se mostrasse alguma coisa deliciosa, né? Pra gente, sem a gente poder comer. Uma vez eu estava conversando sobre essa passagem bíblica com outro ministro, ele me perguntou: qual é o seu conhecimento sobre o assunto de fé? E ele respondeu: a palavra de Deus é minha única referência do que se trata da fé. Sou homem de fé, eu acredito na palavra de Deus pelo que ela diz. Não sou movido pelo que vejo ou sinto. Não sou movido por doenças ou falta de dinheiro. Apenas um padrão controla a minha vida. E é o que a palavra de Deus diz sobre o meu problema. Não o que o diabo ou as outras circunstâncias dizem. Apenas o que a palavra de Deus diz. Então tudo bem, o homem disse. Se você acredita nisso tudo, você já tem mais fé que a igreja primitiva. O quê? Ele respondeu. Para eu ter mais fé do que a igreja primitiva, parece que primeiro terei de ter o mesmo tanto que eles tinham. Se me lembro corretamente, durante um dos reavivamentos de Pedro, as pessoas deitavam os doentes e mortos nas ruas perto da reunião, porque com apenas a sombra deles, elas eram curadas. Vocês se lembram dessa passagem? Mas corrija-me se eu estiver errado. Eu continuei. Até agora não encontrei ninguém deitando os doentes nas ruas perto dessa reunião, esperando que a nossa sombra passasse sobre eles e os curasse. Parece que precisamos batalhar por aquele tipo de fé poderosa que uma vez foi liberada para os santos primitivos. No versículo 4, Judas diz que aconteceu com a fé movedora de montes no qual a igreja primitiva operou. Pois certos indivíduos, tá lá em Judas 4, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação.
Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Alguns entraram sem que ninguém notasse. Independentemente de quem eram aqueles homens, eles conseguiram roubar com sucesso a fé da igreja primitiva. E aí nós vemos, né? Séculos após séculos. Vimos, né? O século que ficou muito fechado, né? Aí o século XIV, XV. Então, organizei um estudo sobre esses homens do livro de Judas, por nenhuma outra razão a não ser descobrido um caminho. Que caminho eu não deveria seguir. Eu não queria que a minha fé sofresse o mesmo destino da fé dos crentes primitivos. Ser roubado de mim por uma religião morta. Judas comparou esses homens ímpios como ondas bravias do mar. Está lá no verso 13. Que espumam suas próprias sujidades. Sobre o que ele estava falando? Uma onda se levanta do oceano e por um momento apresenta uma demonstração de glória. Mas da mesma maneira que aparece rapidamente, também desaparece rapidamente no mar. Ele também comparou esses homens com estrelas errantes. E eu e você conhecemos esse fenômeno como estrelas cadentes. Já viu aquelas estrelas que caem? Repentinamente, uma estrela cadente pisca no céu noturno com um brilho espetacular de glória, então logo desaparece na escuridão da qual veio. De semelhante modo, aquelas estrelas errantes, depois de aparecerem claras como a luz da verdade por um tempo curto, somem de volta à negritude das trevas, que foi guardada para elas eternamente. Esses homens também são chamados de nuvens sem água. Verso 12. Por toda a Bíblia, a água é usada para se referir ao Espírito Santo. Jesus comparou o Espírito Santo aos rios de água viva, fluindo do nosso interior. João 7,38. Portanto, essas nuvens sem água eram homens que roubaram o poder de Deus na igreja primitiva. Eles entraram desapercebidos usando doutrinas de homens para roubar a fé dos crentes até que não houvesse mais fé. Até que a igreja fosse imersa na era da escuridão. Foi o que eu falei a respeito do século XV. Tendo perdido toda a fé por centenas de anos. Não é de se maravilhar que Judas comparasse esses homens a nuvens sem água. Em período de seca, uma nuvem sem água pode cruzar o horizonte com uma imagem promissora. Pode dar uma ótima impressão enquanto passa, mas quando for necessária a produção de chuva, aquela nuvem será inútil, pois não tem água. Portanto, o primeiro critério para se andar no poder de Deus é que eu preciso ser uma nuvem com água. Em outras palavras, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas é claro que apenas ser cheio dele não é suficiente. O batismo no Espírito Santo era tudo, é tudo que nós precisamos para ver automaticamente o poder de Deus ser liberado em nossa vida. Não, está errado, não é assim. Tem pessoas que são batizadas há mais de 40 anos, mas se nós medirmos o poder do Espírito Santo pelo fruto de suas vidas, você chegaria à conclusão que o Espírito Santo não tem poder nenhum, né? É como aquelas pessoas lá no final do século 18, 19, né? Cadê os frutos? Tem os frutos, mas e aí? Cadê os frutos? Tá caindo por quê? Porque não usavam, não sabiam usar. Não edificavam-se. Finalmente ele chegou à conclusão que mesmo que eu fosse uma nuvem com água, mesmo eu sendo cheio do Espírito Santo, ainda assim haveria algo que eu teria que fazer para andar no poder de Deus. Apenas ter o Espírito Santo não seria o suficiente. Deveria existir uma maneira de liberá-lo no interior. Devia existir uma maneira para tirar do meu espírito todo o poder do Espírito Santo e colocá-lo nos problemas que precisam ser vencidos. É para isso que nós temos o Espírito Santo. Algumas vezes, enquanto eu estava em um encontro ouvindo o ministro pregar o evangelho, eu queria levantar a minha mão e dizer: com licença, senhor evangelista, mas o Espírito Santo que você está falando, aquele que moveu na face das profundezas, é o mesmo que habita agora dentro de mim? Sim, filho, ele diria. Bem, então, seu pregador, você poderia me dizer como tirar todo esse poder do meu espírito e liberá-lo sobre o meu problema? Porque até agora qualquer resfriado tem acabado comigo. Eu sabia que com certeza havia uma maneira para liberar o poder do meu interior. E mais tarde eu descobri que realmente há. É intencional. E libera.
poder na medida que você quiser em sua vida, à medida que você se dedica, que você é diligente, é disciplinado, né? Torna o seu corpo um sacrifício vivo. Eu vou orar, eu vou orar. Judas tinha mais a dizer, na verdade, no versículo 19, sobre aquelas nuvens sem água que entraram desapercebidas na igreja. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Estes homens ímpios eram sensuais ou guiados pelos sentidos. Isso significa que eles eram mais dominados pelos apetites carnais do que pela palavra de Deus. Por isso que ele diz, não tem o Espírito. Estes homens não tinham o Espírito Santo em operação em suas vidas. Portanto, eles estavam separados da verdade pelo diabo, pela carnalidade e seus desejos. Então é evidente que ser cheio do Espírito Santo tem algo a ver em não ser dominado pela carne. Certamente tem algo a ver em parar a doença ou ela me parar. Deve haver um jeito de liberar o Espírito Santo em minha vida para que a pobreza não paralise meu progresso e eu possa impedir a falta de dinheiro. Eu não sou uma nuvem sem água, eu fui batizado no Espírito Santo, sou um crente que ora em línguas, derroto o diabo, move montes, estou cheio de fé. Não preciso ser como aqueles que promovem divisões. Por que não? Né? Então vamos ver o próximo versículo que segue. Vós, porém, amado, você que tem o Espírito Santo, edificando-vos na vossa fé santíssima, edifique-se acima de um andar dominado pelos sentidos através da oração no Espírito Santo. Esse processo de edificação que está em Judas 20 nos libera da condição carnal cheia de contendas, descrita em Judas 19, e nos faz viver continuamente em Judas 21, que diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em outras palavras, orar em línguas é a ponte entre o estado de contenda e sensualidade e o amor de Deus. Contenda, divisões. Diabo, qual a raiz da palavra? Dividir. Né? Sensualidade, andar na carne e não no espírito. Quanto já não buscamos a Deus por aquele crescimento indefinido da fé de Deus depositada em nosso interior. E aqui está este versículo nos dando total garantia que podemos nos edificar. Edificar-nos em que, acima de um andar onde a doença nos paralisa, acima de um andar onde a pobreza reina em nossas vidas, acima de um andar onde nossos filhos estão perdidos para o mundo eternamente, acima deste âmbito dominado pelos sentidos, onde somos mais movidos pelo que vemos, ouvimos e sentimos, do que pela palavra de Deus. Podemos liberar o Espírito Santo em nossas vidas à medida que nos edificamos em nossa fé santíssima. Como? Orando no Espírito Santo, até que o poder venha. Em Mateus 11, 23 está escrito que eu posso dizer a um monte em minha vida: erga-te e lança-te no mar. Se eu não duvidar no meu coração, terei o que eu disser com a minha boca. A condição aqui é que eu não duvide em meu coração. Eu orei, né? Tanto tempo pelo meu irmão. Minha família toda orou. E eu orava. Eu sempre estava orando para ele, intercedendo em línguas. E Deus nunca disse para eu não parar, né? E depois, quando ele partiu, né? Hoje eu ainda ouvi uma mensagem dele no Face. Eu abri lá o Face e vi. Uma pessoa perguntando para ele: como você está? Eu estou ótimo, estou andando com o Espírito. Falei: olha, que coisa maravilhosa, porque eu me ajoelhei para orar e disse: Deus, naquela dor, no dia do aniversário dele, o meu irmão está salvo. Imediatamente o Espírito Santo falou no meu interior: você está duvidando de mim, filha? Opa! Me lembro também dos meus períodos de choração, achando que o processo estava muito longo, estava muito dolorido, que Deus estava querendo muito de mim. Isso foi por 3 vezes, não aconteceu mais. Eu parada na frente da janela do meu quarto, lá na minha outra cidade, dava aquela visão do céu. Aí eu ouvi a voz de Deus: filha, eu posso continuar contando contigo? Quê?
senhor pode continuar contando comigo? Mas eu chorei, eu falei, Deus, quem sou eu para o senhor contar comigo? Me ajuda, mas me ajuda. Aceitar o processo, aceitar o tratamento, aceitar as dificuldades. E ele vem me ajudando, e eu venho crescendo. Glória a Deus. Às vezes as pessoas olham e falam assim, um amigo meu no domingo, tá doido a sua vida? Ele não é crente, não. Ele diz assim, tá doido da sua vida, hein? Quanta história, quanta coisa. Ele nem sabe. Ele sabe assim. Mas eu sou muito feliz assim, não trocaria minha vida pela de ninguém. Depois do versículo 24, Jesus diz que eu terei tudo o que eu desejar quando eu oro, se eu crer que recebi minha resposta. Então, mais uma vez, a única estipulação é que, além da minha oração ter que ser de acordo com a vontade de Deus, eu não posso duvidar no meu coração. Bem, isso faz com que este fato seja muito significante. Nós podemos fazer algo propositalmente, o quanto e quando nós quisermos. Algo que carrega a garantia de Deus nos edificar na nossa fé santíssima. Com a parte de mim onde ele disse que eu não posso duvidar. Portanto, quando eu falar a um monte, a única questão entre um andar de poder para derrotar o diabo e mover montes, e eu será que eu tenho coragem de orar até que o poder venha? Porque não é uma questão de poder vir ou não, ele virá. A única questão é, será que eu tenho coragem para perseverar até que ele venha? Até que ele venha. Até que esse poder venha. Precisamos perseverar. Sou homem de negócio, virá o poder. Sou um pregador, virá o poder para o seu ministério. Sou uma professora, virá o poder para ser uma professora melhor. A questão não é, será que o poder virá? As palavras inspiradas por Jesus em Judas 20 não vêm de teologias, e sim da verdade. E se Jesus diz, está dito, você acreditando ou não, isso não é uma democracia. Jesus não pediu pelo seu voto. O seu trabalho não é mudar a verdade de Deus, e sim encontrá-la. Jesus inspirou Judas para escrever os versículos 19 e 20. Ele está dizendo que existe uma chave que, quando usada, edificará você acima de um andar dominado pelos sentidos, onde você ainda é derrotado pelas coisas das quais já foi liberto. Ao invés disso, essa chave fará com que você ande em poder com a sua fé santíssima. Qual é a chave? Usar aquela linguagem sobrenatural chamada línguas. Orar de maneira perfeita. Tem a canção? Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Oh, aleluia, oh, glória! Por que somos edificados? Agora sabemos, através da 1 Coríntios 14:4, né? Coríntios 14:4 nos... O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Há duas edificações, né? Por que somos edificados? Ou seja, se eu passar 3 ou 4 horas orando no Espírito, quero saber porque isso me edifica. Saber que preciso orar em línguas não é o suficiente. Se você realmente acredita que isso edifica e o qualifica para cumprir o chamado de Deus em sua vida, o que você mais deseja em seu coração, ninguém pode impedir de ficar no seu quarto de oração. Ou ainda que você não possa ficar no seu quarto, como eu não posso, né? Estou na cozinha orando, estou cuidando da roupa, estou orando, estou costurando, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou orando, porque a minha mente está livre e a minha boca também. Estou andando, estou caminhando, estou orando.
Muitos cristãos sabem que a 1 Coríntios 14:4 diz, mas eles ainda passam a maioria do tempo executando programas feitos por homens e tentando descobrir o plano de Deus para suas vidas com as suas cabeças. Então, obviamente, eles não acreditam que a resposta está em edificar orando em língua desconhecida. Portanto, saber que preciso orar em línguas não é o suficiente. Quero saber porque eu sou edificado. Porque eu sou edificado em minha fé santíssima quando falo um monte de sílabas no ar por 2 ou 3 horas, as quais eu não entendo com a minha mente natural. Eu disse a Deus, se você pudesse me ajudar a entender o porquê, talvez eu pudesse ajudar o seu povo a entender também. Assim, eles também poderiam entrar em um andar no Espírito com poder. Você pode imaginar como me senti quando o Senhor abriu a Bíblia para mim e me mostrou o porquê do processo de edificação das línguas? Ele me levou novamente a 1 Coríntios 14, de 2 a 4. Vou ler. Pois quando fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Note que Paulo diz no versículo 4, que aquele que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque através do simples dom da profecia, que é equivalente ao dom das línguas, e interpretação operando juntas, um falando e o outro interpretando. Não mais que 2 ou 3. Tem que ter disciplina, tem que ter ordem dentro da igreja. A mente de Cristo para aquele dia e hora é manifesta para aquela assembleia pública. Uma pessoa que profetiza fala a homens para a edificação, exortação e conforto. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Por exemplo, eu não posso exortar sobre Jesus parando na lua para tomar café da manhã em seu caminho para a terra, porque isso não está na Bíblia. Portanto, às vezes o Espírito Santo desvendará o mistério através da profecia, revelando a mente de Cristo a respeito de uma passagem que não foi entendida, não é verdade? E depois que o Espírito Santo profetiza através de alguém para edificação e exortação, um consolo divino vem ao corpo dos crentes, o que é diferente de um auge emocional. Eles são consolados de uma maneira mais forte que as emoções. A profecia que os revigora no espírito lhes dá uma sensação de que tudo ficará bem, que poderá durar por dias. Então, quando uma pessoa profetiza, edifica a igreja coletivamente. Quando ela ora em língua, se edifica individualmente. Profetiza, edifica coletivamente, a todos. Individualmente, se edifica. Nos 2 casos, a mente de Cristo é revelada. As profecias fazem com que a mente de Cristo seja manifestada coletivamente à igreja. Por outro lado, orar em línguas faz com que a mente de Cristo seja manifestada a você como um indivíduo, porque o Espírito Santo começará a levar perante o trono de Deus os mistérios que você tem orado e os comunicará de volta a você através de revelação. É por isso que você é edificado através da oração em línguas. Deu para entender? Se não deu, volte e escute de novo. E peça a Deus que te ajude a compreender. Portanto, passar 3 horas orando no Espírito Santo seria uma das coisas mais sábias que você poderia fazer. E se você fizer isso todos os dias, cuidado, diabo, você estará se edificando em sua fé santíssima, recebendo grandes revelações da mente de Cristo. E o diabo não tem ideia do que você está falando, ele só pode assistir isto acontecer. Aleluias, glórias a Deus. Então, meus amados, é isso. Nós temos um tesouro e Deus está dizendo, vamos resgatar, vamos entender quem é o Espírito Santo, não vamos deixá-lo de lado, ignorado. Olha para que ele veio, Santo Deus, vamos acordar, igreja. Ô Pai, eis aqui tua palavra, como tu me disseste, me pediste, ó Deus. Ajuda, Deus, mais uma vez eu te peço, a compreensão profunda de tudo isso, ó Deus. E mais do que tudo, ó Deus, não é por força nem por violência, como é dito lá no profeta Zacarias, mas pelo poder do teu Espírito, que essa palavra alcançará pessoas e trará mudanças, ó Deus.
e trará, Deus, a manifestação do seu poder sobre essas vidas, ó Deus. Eu profetizo sobre aquele que me ouve, ó Deus, que receba o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo. Derruba, Deus, todo o espírito de dúvida, Deus, de incredulidade, de preconceito, ó Pai. Tudo aquilo negativo que Satanás tenta colocar nas mentes, a fim de que as pessoas não aceitem, sejam limitadas e não usufruam do grande presente que tu nos destes, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus e agradeço porque tu ouviste as nossas orações, a minha oração, porque tu sempre ouves. E aquele que me ouve, que já é batizado, ore por essas pessoas que estarão ouvindo. Não importa que você não a conheça. Teu Espírito conhece, Deus conhece. Oremos. Curta, compartilhe e se não é inscrito, se inscreva. Amém. Até o próximo vídeo.